Há histórias que ajudam a contar o nosso tempo e há mulheres que ajudam a contar e transformar esse tempo. Hoje, no podcast Eu e Elas, eu tenho o prazer de receber Janine Jordain, que é a diretora de jornalismo aqui da Rede Tribuna de Comunicações. Janine, seja muito bem-vinda. Obrigada, Isa. Muito obrigada. Um prazer estar aqui com você. Janine, olha, o jornalismo tem mesmo esse poder de transformar a vida das pessoas, né? Como que você vê essa transformação que o jornalismo é capaz de produzir? Olha, eu posso falar por mim, porque o jornalismo transformou a minha vida. Eu não consigo, assim, definir quando existiu uma Janine sem o jornalismo, porque desde criança eu sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito de gente. E jornalismo é feito para quem gosta de gente, não é? Quem tem paciência para ouvir, que tem um olhar que enxerga aquilo que muitas vezes as pessoas não enxergam. E quando eu, assim, já na minha adolescência, ali naquela fase que você tem que escolher uma profissão, eu não tinha dúvidas, mas assim, ao mesmo tempo, eu gostava muito de artes, de psicologia, e acabei, antes de ir para o jornalismo, fazendo artes plásticas. Olha que legal. Sempre gostei muito, mas logo o jornalismo veio à tona e eu não tive como mais voltar atrás. Aí prestei vestibular, naquela época ainda era vestibular, e não me arrependo. O jornalismo, ele faz parte da minha vida em todos os momentos. Na maternidade, na minha descoberta como mulher, em todos os momentos. Assim, eu não consigo separar a profissão da minha vida. E eu acho lindo esse poder que a gente tem de conectar pessoas, de dar visibilidade para quem muitas vezes está aí, escondido, fazendo tanta coisa bacana, ou de denúncias que a gente apura e consegue levar para a sociedade discutir, debater temas importantes. Então, assim, não tem como falar de Janine sem jornalismo. Até você chegar aqui a ser diretora hoje da TV Tribuna, né, do jornalismo da Tribuna Band, você passou por vários veículos e também teve diversas experiências. Sim. Qual a que mais te marcou? Então, assim... Existe uma? Existe um momento em que eu entro pro telejornalismo, porque nada na minha vida acontece assim, caindo no meu colo. Eu sempre tive que correr atrás. Desde a época em que eu fui buscar um estágio na TVE, que naquela época, eu vou entregar minha idade aqui, ainda funcionava no prédio da Assembleia Legislativa, lá na Cidade Alta, no centro de Vitória, e que não tinha vaga, e eu no elevador parei um deputado perguntando se no gabinete dele não tinha. Hein, gente? E eu consegui, fiquei lá na Assembleia fazendo assessoria durante 4 anos. E depois eu mudo para Linhares, e lá eu, grávida, já de 9 meses, sou parada no sinal. Um jornalista chega e me entrevista falando de uma campanha do Hospital Infantil aqui de Vitória, que todos os municípios capixabas participavam. Eu falei sobre a importância da campanha, no final ele perguntou meu nome, eu falei Janine Jordain, jornalista desempregada em Linhares. E aí o editor-chefe falou, gente, mas é tão difícil achar um jornalista aqui, que menina é essa? Aí uma funcionária lá falou assim, olha, eu conheço. Ela faz aula de pintura no mesmo lugar, mas ela está com uma barriga imensa. Como é que ela está pedindo emprego com essa barriga? Aí parou ali, ninguém falou mais nada. Um dia encontro com essa pessoa que se tornou uma amiga, que infelizmente não está mais entre a gente. E ela falou, eu falei, Simone, eu vou ter filho na semana que vem, mas eu preciso conversar com o editor-chefe antes. Não deu tempo, ele viajou. E você sabe como eu fui pedir emprego? Com os pontos da cesariana. Olha! Eles não me contrataram porque eu tinha acabado de ter meu filho, mas eu pedi para ficar acompanhando os colegas na redação. Eu ia, ficava 1 hora, depois voltava, ficava mais um pouquinho. E ali foi nascendo essa jornalista
depois fui contratada, 3 meses depois fui contratada e passei por todas as etapas do jornalismo até chegar à liderança, até chegar à gestão. Eu digo assim que a gestão é uma consequência, foi algo natural na minha vida, porque eu fui contratada como editora, depois passei a ser apresentadora, na sequência eu cobria férias de repórter, de produtor, e isso foi na época da Gazeta Norte, né, em Linhares. E eu, como eu disse no início, gosto muito de gente. Ali começou a nascer uma liderança, mas de uma forma muito tranquila. Eu nunca tive aquele plano para me tornar chefe. Isso foi acontecendo com muita paciência, com muito companheirismo com os meus chefes, com a empresa. E depois eu fui reconhecida e promovida a chefe na empresa, na Gazeta. Muito bacana isso que você está contando, porque agora eu vou dar também meu depoimento. No período que você morou em Linhares, eu morei em Aracruz. Ah, tá, pertinho. E Linhares e Aracruz são 2 municípios próximos. E eu trabalhei 19 anos com jornalismo político. Sim. Então eu fazia assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Aracruz. Sim. E por diversas vezes nós conversamos por telefone. Você e Osadara, sim, que também era Osadara, dessa época. Juliana Esteves, exatamente. Grandes colegas que eu gosto muito. E assim, por diversas vezes eu falei com Janine por telefone, mas não tinha a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Isso foi acontecer bem depois. E assim, eu ia muito para Aracruz, muito, porque eu adorava a reportagem. Aliás, assim, quando eu fui para a apresentação, todo mundo que trabalhou comigo sabe e vai falar, isso é verdade. Eu nunca gostei de apresentar jornal. Mas, assim, é normal que o editor daquele jornal, em algum momento, se torne o apresentador do telejornal. Mas eu amava a rua. Todas as oportunidades que eu tinha para cobrir férias de repórter, eu pedia para minha chefe. Então, assim, eu ia muito para Aracruz e todos os municípios do norte do estado. Foi muito bacana essa experiência. E o que você me diz de ter morado no interior e hoje morar, né? Hoje tá aqui na capital, em termos de jornalismo, é muito diferente o jornalismo do interior para o jornalismo que a gente faz aqui? Olha, na minha época era muito diferente. Hoje os jornais do interior têm mais espaço na grade, né? Mas é muito diferente. E eu posso falar isso porque eu fiquei 10 anos, quase 10 anos, fazendo jornalismo no interior, no norte do Espírito Santo. Então, eu fui editora-chefe, né, diretora de jornalismo das regiões norte e noroeste, mas eu sou do sul do Espírito Santo, do interior de Alegre. Então, assim, eu conheço todos os municípios do sul capixaba e todos os municípios do norte. É muito diferente porque, às vezes, assim, era muito engraçado. Eu falava com a colega que era editora em Cachoeiro, a Raquel, uma grande amiga, e eu falava, com o que você vai abrir o seu jornal hoje? Não aconteceu nada. Eu vou abrir com a colheita do café. Aí, Janine, aqui também não tem nada, então vamos fazer uma dobradinha. Vamos falar do trânsito, porque está chegando o fim de semana, na sexta-feira, você chama da BR-101 Sul, você chama a BR-101 Norte, para a gente abrir o jornal assim com factual. Então, era muito diferente. Hoje, a gente tem, infelizmente, uma realidade diferente, aumento da violência no interior, assim. Então, assim, os casos factuais hoje são mais presentes no interior. Mas não é que não existiam naquela época, óbvio que existiam, mas a gente fazia um jornal mais com reportagens de comportamento, um jornalismo comunitário, que é algo que eu gosto muito. Aqui na capital,
Nós somos engolidos diariamente pelo factual. É verdade. Muitas vezes a gente tem uma pauta com várias matérias de comportamento, que a gente vai falar de saúde, vai falar de saúde mental também, e educação. Acontece um acidente, acontece, sei lá, um grande assunto que você tem que ir, todo mundo vai fazer. E aí você tem outras equipes também, mas você imagina, você fazer um jornal que tem 2h30 de duração, a gente coloca 10, 15 links ao vivo durante o jornal e as equipes estão na rua. Mas não dá tempo de você produzir vários VTs para uma edição. Tudo bem que você trabalha com uma gaveta razoável, aquelas matérias que você tem ali, que você vai editando ao longo da semana, mas não dá, é muito tempo para um telejornal. Então, assim, eu digo que até sinto saudade de fazer mais assim, matérias de comportamento, matérias que a gente tem mais tempo para produzir, porque o factual nos engole diariamente. Não tem jeito, é assim na maioria das emissoras que fazem jornalismo diário. Janine, em algum momento você pensou em desistir? Engraçado, eu nunca pensei em desistir. Eu tenho dias assim que eu vou para casa e eu falo, por que eu escolhi essa profissão? Por que, meu Deus, as minhas amigas que fizeram concurso estão com a vida muito mais tranquila. Mas basta olhar para o celular, aí eu vejo uma notícia, Sayonara, precisamos investigar isso aqui. Mica, liga para não sei o quê. Não dá. Não dá, tá no sangue, é automático, eu não consigo. E aí, não existe essa de você trabalhar na sua jornada enquanto você está na redação. Jornalista, eu falo que trabalha não existe. Horas por dia. No caminho para sua casa, você tá olhando, é algo diferente na cena da cidade, é uma chuva, enfim, tudo nos remete à informação o tempo todo. Não dá para falar que você é jornalista só quando você está na redação. 5 horas de trabalho só. Quem dera. Quem dera. Agora me diz uma coisa, com essa avalanche de informações que a gente tem o tempo inteiro, né, vindo pelas redes sociais, como que a gente faz para ter um jornalismo sério, verdadeiro e comprometido com a sociedade? Existem 2 lados. É muito bacana essa participação do público que chega através do nosso WhatsApp, no direct do Instagram, nos comentários. A gente está o tempo todo monitorando as redes sociais. O nosso WhatsApp, ele recebe centenas de mensagens diariamente. Isso é excelente, porque a gente faz um jornal vivo. A gente faz um jornal em cima daquilo que o nosso público está vivendo. Mas, ao mesmo tempo, é um perigo, principalmente também com inteligência artificial, com notícias velhas. Então, hoje, o trabalho da produção triplicou. Isso aí, eu acho difícil qualquer colega de redação falar que não é diferente. Porque muitas vezes você recebe vídeos excelentes, que tem uma imagem muito forte, impactante, ou que vai te indignar. E você fica desesperado para exibir aquilo ali. Mas não dá. Numa fonte querer colocar uma notícia rápido, a gente pode divulgar uma fake news, algo que não é verdadeiro, que não aconteceu no nosso estado e a gente está vendendo como se fosse notícia do Espírito Santo e não aconteceu. E na maioria das vezes a gente pega a imagem, joga no Google, em qualquer lugar, nos outros aplicativos, para que a gente tenha certeza de que não está vendendo uma notícia velha, uma notícia falsa. Esse critério, essa apuração precisa ser rigorosa. Nunca foi tão importante essa apuração, porque todo mundo agora virou meio jornalista, né? Porque você tem um celular na mão e uma rede social, você divulga aquilo que você quiser. Mas é muito importante que você saiba a fonte que divulgou aquela notícia para poder checar se de fato ela é verdadeira. Janine, vamos falar um pouquinho agora sobre as mulheres, né? Vamos. Nosso público aqui são mulheres 50 a mais, que estão cada vez mais lindas, maravilhosas e se cuidando. Eu queria que você me falasse como que você vê essa nova mulher, nem vou dizer de 50 a mais, mas de 40 a mais,
que fala abertamente sobre temas como menopausa, falta de libido, divórcio, e isso há algum tempo atrás ainda era tabu, né? A mulher mais velha namorar com um cara mais novo. Como que você vê esse avanço na vida feminina? Eu acho excelente quando eu abro as redes sociais e vejo uma mulher compartilhando aquilo que eu vivo o tempo todo, tipo a menopausa, os filhos que estão saindo de casa, o relacionamento, às vezes ou porque você separou ou porque você está casada há anos e a relação já não está te completando tanto, aquele momento em que você não sabe se você faz uma transição de carreira ou se você continua no que você está fazendo, aí tem o medo de mudar para uma outra profissão. Eu acho excelente esse espaço que nós conquistamos. É um espaço que nós merecemos. É um espaço que a gente estava sedenta para ter voz. Então, hoje, você falar abertamente de assuntos que até pouco tempo eram considerados tabus, ou que você tinha medo de falar, eu não aceito que no meu trabalho eu eu faça a mesma função e os salários sejam diferentes. Hoje a gente discute isso nas redes sociais, isso vira tema de grandes reportagens, de programas. Você aqui falando, eu te admiro pra caramba, porque você malha, você está trabalhando, você apresenta um programa. Eu saio de casa antes das 8 e volto às 7 da noite. E a gente faz tudo isso administrando um lar, um casamento, a vida dos filhos. Eu acho assim, é fantástico. Ser mulher é algo abençoado, é tão especial tudo isso que a gente dá conta, que esse espaço que nós estamos conquistando hoje, vivendo, nossa, só temos a comemorar e ter cada vez mais voz, né? Para mudar o que ainda precisa ser mudado. Porque apesar desse avanço, do espaço que nós ganhamos, ainda falta muita coisa para acontecer. Muita coisa para acontecer. Você acha que a gente está vivendo uma nova revolução feminina? Acho. Hoje a mulher, ela não se intimida mais para viver as opções que ela tem. Seja uma opção sexual, do trabalho, de não ter filho, né? Porque antes, como que uma mulher, 20, 30 anos atrás, falava, não quero ser mãe? Era um absurdo. Hoje as mulheres priorizam a carreira, a estabilidade financeira para viajar, para fazer o que elas quiserem. A gente está vivendo uma revolução. E os homens precisam estar preparados para viver essa revolução junto com nós. A gente está tomando o mundo. Não acho que tem que existir, assim, sabe, essa divisão. Na hora que os homens começarem a nos olhar com mais respeito, isso vai ser muito natural. E qual a mensagem que você deixa para as mulheres e também para os jornalistas? E eu volto a falar novamente do jornalismo, porque a gente estava conversando mais cedo, a gente sabe que existe uma diferença de nós, jornalistas mais velhos, com mais tempo de casa, do que os que estão entrando agora, que acabaram de sair da faculdade. Fala um pouquinho sobre isso. Então, quando eu converso com meu filho, porque eu tenho 2 filhos, eu tenho um filho com 22 e um filho com 28 anos. Quando eu converso com meu filho, que tem 22, ele fala assim, nossa, eu acho que você sempre foi demais, né? Você sempre viveu a sua vida profissional aos extremos. Hoje eu percebo, tem nos jovens, que eles priorizam muito a qualidade de vida. Eles não ficam mais... Quando você fala assim, quantos anos você trabalha na empresa? 21. Na outra eu trabalhei 10. Na Assembleia eu trabalhei 4. Então, assim, não, é muito difícil hoje você ver um jovem da geração Z que fica 10, 15 anos no mesmo lugar. Eles têm essa inquietação. Até porque na nossa época também, se você ficasse mudando a carteira... Não era legal pro currículo, né? Pegava mal. É porque que essa pessoa ficou só um ano nessa empresa, né? Hoje não. Eles, não tô gostando, vou embora. E a gente sempre viu, assim, a nossa profissão como algo mais visceral, né? Sempre viveu aquilo intensamente. Então, eu percebo 2 lados. Um lado, eu acho que, de fato, você ter tempo, qualidade de vida, saber priorizar trabalho e a sua vida pessoal é muito importante.
eu tenho aprendido isso. Mas, ao mesmo tempo, eu fico me perguntando, assim, o que essa geração está construindo, né? O que ela está construindo? Como é que ela se vê daqui a 20 anos? Porque parece que eles vão ter uma juventude eterna, né? Vão tomar o elixir da longa vida da juventude e vão permanecer para sempre. Então, eu percebo que hoje, embora eu tenha uma redação maravilhosa, são jovens que chegam sedentos por aprender, por nos sugar, né? Porque eu falo que é muito importante ter essa geração que chega para oxigenar a redação, cheios de vida, de gás, e a nossa experiência. Mas eu sempre tento trabalhar na mente desses jovens que o jornalismo, ele não pode ser feito por pessoas que querem se acomodar ali. Não dá para se acomodar sendo jornalista. Você tem que estar sempre com um olhar atento, você tem que estar sempre com um olhar fotográfico. Eu vejo assim, que é a imagem que todo mundo está vendo e você tem um outro olhar para aquela imagem. Então, a gente está sempre trabalhando isso com os nossos estagiários, com os recém-formados, porque, apesar de admirar essa qualidade dos jovens, eu acho também que falta, em alguns, um pouco mais de comprometimento e vontade de fazer acontecer. Aquela coisa de cultivar fontes, de ligar, de não ter vergonha, porque alguns falam assim, não vou ligar não, já falou que não quer falar comigo. Insiste, daqui a pouco, quem sabe ele quer falar. Então, é algo que nós, assim, que temos mais experiência, que estamos na redação, temos esse compromisso, né, para ajudá-los. Mas eu acho que é um momento em que todos nós estamos buscando ter essa qualidade de vida, ter tempo, porque não adianta nada você trabalhar, acumular, ter dinheiro, bens, mas não ter saúde, né? Principalmente saúde mental. É verdade. Então é isso, esse equilíbrio é sempre muito importante. O equilíbrio, mas junto à vontade de mudar o mundo. Ah, claro. Sangue nos olhos o tempo todo. Janine, olha, muito obrigada pela sua participação. Eu quero dizer que eu estou, assim, lisonjeada de verdade, porque quando a gente tem uma mulher como você, que está à frente de uma grande rede, né, coordenando homens e mulheres e fazendo essa interação, essa conexão, isso serve de exemplo, de inspiração, e é isso que a gente quer aqui no Eu e Elas, levar para quem está em casa, quem está assistindo a gente, não apenas no podcast, mas também no programa, mulheres que têm história, que inspiram outras mulheres, porque é isso que é fundamental, é isso que faz a gente procurar ser cada dia melhor. Então, agradeço muito a sua disponibilidade. Gente, essa mulher foi convidada para vir e ela falou assim, eu vou, Isa, pode deixar que eu vou. Mas o dia dela é um tumulto danado. Então, assim, muito obrigada mesmo. Não, eu que agradeço. Muito obrigada. E é uma alegria ter você aqui com a gente na Rede Tribuna, uma empresa que eu amo, que eu estou aqui há 21 anos, é a minha casa. Só tenho amigos e vocês que chegam são sempre tão bem acolhidos. Muito obrigada, eu te desejo cada vez mais sucesso e que a gente continue junto sempre, amém. tá? Obrigada, Um grande beijo. Obrigada. Pois é, olha, acabamos de conversar com Janine Jordaim. Semana que vem a gente está de volta com outra mulher super inspiradora para você.